Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar em mais um dia com a santa paz do Senhor, desejar a você uma ótima receptividade, agradecer a Deus pela sua vida, que está junto comigo nesse glorioso propósito de lermos toda a Bíblia Sagrada e ouvirmos também mensagens que nos abençoam e nos edificam. Aleluia. Hoje estamos chegando para ler 1 Reis capítulo 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas ou estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Verso 2. Das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Verso 3. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Verso 5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, a abominação dos Amonitas. Verso 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Verso 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, e sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Verso 8. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Verso 10. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Verso 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, e que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Verso 12. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Verso 13. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Verso 14. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Verso 15. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Verso 16. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Verso 17. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. Verso 18. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. Verso 19. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha.
Verso 20. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Verso 21. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Verso 22. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Verso 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrizom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Verso 24. Contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. Verso 25. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Verso 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Verso 27. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Verso 28. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sóis estavam os dois no campo. Verso 30. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. Verso 31. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Verso 32. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Verso 33. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Verso 34. Porém não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Verso 35. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. Verso 36. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Verso 37. E te tomarei, e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Verso 38. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Verso 39. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Verso 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Verso 41.
Quanto aos mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? Verso 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. Verso 43. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Em José, quando foi vendido pelos seus irmãos. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Uma frase nos lábios de Davi, antes de enfrentar o seu gigante. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Palavras de derrota, afronta, humilhação. Tentativas do inimigo pra ver um fiel no chão. Mas Deus me deu autoridade, eu vou falar. É no nome de Jesus que eu vou falar. O que vem pra derrubar vai me levantar. Na glória de Deus eu vou vencer. Quem me viu chorando vai me ver cantar. Na glória de Deus eu vou vencer. É vento, é fogo, é provação, mas pra glória de Deus eu vou vencer. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos aí a leitura do capítulo 11 aqui de 1 Reis. Para a nossa mensagem, eu quero reler com você o versículo de número 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo nos mostra que na velhice Salomão se afastou de Deus e passou a adorar também aos deuses falsos de suas muitas esposas e concubinas estrangeiras. Ou seja, Salomão aderiu ao sistema religioso corrompido, que é chamado de ecumenismo. Nesse sistema religioso, aceita-se como legítimo e verdadeiro toda crença religiosa. Toda religião é aceita como verdadeira. É a união de todos os cultos. Assim, Salomão continuava a adorar a Jeová, mas adorava também aos deuses de suas esposas estrangeiras. Deus então se indignou contra Salomão e falou com ele, repreendendo-o. Porém, pelo visto, Salomão não se arrependeu e continuou em seu ecumenismo. Por essa causa, Deus resolveu rachar o reino de Israel em dois, mas disse que, por amor a Davi, ele faria isso após a morte de Salomão. Amados irmãos, Deus não aceita o ecumenismo. O Senhor é o único Deus verdadeiro. Por isso exige de nós que somente a Ele sirvamos e adoremos. Conforme vemos em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5 e Mateus 4, versículo 10. Por isso, amado irmão e ouvinte,
Na vida do crente não pode existir ídolos. Nada e ninguém pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Também não podemos dividir nossa fidelidade e devoção entre Deus e outras coisas ou pessoas. Deus jamais aceitará nos dividir com ídolos, pessoas ou coisas desta vida. Amados irmãos, não entre pelo mesmo caminho de Salomão. Não entre na onda do ecumenismo. Seja totalmente devotado a Deus enquanto você aqui viver. Não tenha um coração dividido. Que o Senhor Jesus reine absolutamente em nosso coração. Aleluia. Que somente Ele esteja no trono do nosso coração. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse a Satanás, citando Deuteronômio: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, fujamos do ecumenismo. Somente a Deus é que devemos dar o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Foi o Senhor quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, serás também. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças por mais esse dia, por mais essa palavra que nós temos ouvido da parte do Senhor. Querido Deus, o inimigo procura de todas as formas nos afastar de Ti, nos ludibriar, nos enganar. E uma das iscas que ele usa para enganar as pessoas é o ecumenismo, colocando na mente das pessoas que todas as religiões são válidas, que todos os caminhos levam a Deus e que todo culto é normal e aceitável. Senhor, não deixa nós cairmos nesse laço. Pai, o Senhor é o único Deus, a Tua palavra é a única verdade e que nós vivamos somente para o Teu louvor e para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em fidelidade somente a Ti. Te pedimos assim, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Canta, canta, ó passarinho, o teu instinto é somente cantar. Eu me alegro ouvindo o teu canto, pelas manhãs antes do sol raiar. Ao meio-dia e à tardezinha, o teu cantar alegra o meu ser. Se eu pudesse tudo eu faria pra não ver o homem cruel